Então eu vou rezar pelas almas do purgatório. Já que o tema é o purgatório, então vamos começar rezando pelas almas, o sufrágio pelas almas, pelo alívio daqueles que estão no purgatório. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Jesus, ó Maria, esperança, salvação e ventura de todos os fiéis, do fundo de sua miséria se dirigem a vós as almas do purgatório. Elas imploram os salutares efeitos do vosso sangue, ó Jesus. Elas imploram os frutos de vossas dores, ó Maria Santíssima. Que esse sangue e essas dores, que tanta virtude tiveram a primeira vez sobre o Calvário para apagar as iniquidades do mundo inteiro, ponham fim aos tormentos do purgatório, e que os merecimentos de tão precioso sangue e de tão amargas dores liberte aquelas infelizes e encarceradas almas. Em especial, podemos nos recordar brevemente dos nossos parentes e amigos falecidos. Por quem vos pedimos com todo fervor, de que é capaz o nosso coração. Pedimos então, Jesus e Maria, que elas sejam livres e conduzidas ao céu. Amém. Amém. Muito bem. Então, nós estamos já no início aí, do mês de novembro ainda. Então, novembro, tradicionalmente na igreja, é o mês em que nós recordamos aí as almas do purgatório. O mês de novembro ele já começa com duas celebrações bastante importantes. No dia 1º, nós temos a solenidade de Todos os Santos. E no dia 2 é o dia de finados. Aqui no Brasil, por uma posição, uma decisão da CNBB, a festa do dia 1º de novembro ela foi transferida, passada aí para o primeiro domingo, mais próximo da festa. Então, o primeiro domingo após o dia 1º de novembro é o dia em que se celebra a festa de Todos os Santos. Isso é uma particularidade aqui do Brasil, tá? E aqui no Brasil o feriado é dia 2, que é o dia de finados, que também é uma outra particularidade muito brasileira, porque se a gente olhar na Europa, apesar da descristianização de boa parte dos países europeus, ainda hoje os países que têm pelo menos uma herança, uma tradição cristã, o feriado para eles é dia 1º. Por exemplo, a França tem uma quantidade imensa hoje em dia de gente ateia, sem religião, sem nenhum princípio, sem nada, mas, no entanto, o dia 1º de novembro é feriado, é dia santo, lá para eles. Então, é a solenidade de Todos os Santos. Aqui no Brasil há uma certa confusão, até entre essas duas celebrações, porque como se coloca Todos os Santos no dia 1º, pelo menos tradicionalmente é o dia, que acaba ficando no domingo, e finados no dia 2, muita gente pensa que dia 2 é o dia de homenagear todos aqueles que morreram, que estão no céu. Então as pessoas aqui no Brasil tratam os finados como se todos já estivessem salvos. Então as pessoas vão ao cemitério, fazem as homenagens, falam para as crianças, vovó que já está com Jesus, você não sabe, vai saber. Só Jesus vai saber onde vovó está. Então pode ser que não, Então aqui há uma confusão às vezes, das pessoas muito bem intencionadas, até às vezes até naquele desejo de buscar esse consolo, mas para nós aqui, pelo menos na nossa cultura hoje em dia, já não é mais como a coisa era 40, 50 anos atrás, onde a consciência a respeito dessas questões do fim da vida era uma coisa mais clara, mais evidente na cabeça de qualquer pessoa, certo? Então, se você pegar aí, talvez, seu pai, sua mãe, seus avós, aí você vai ver que o tipo de educação que essas pessoas receberam, educação religiosa, eu digo, e a maneira como eles lidavam com aqueles que morriam, era, vamos dizer assim, a maneira como a igreja prevê, como a igreja ensina. E o que a igreja ensina a esse respeito? Que existem realidades que vão chegar para todos nós e que nós não podemos nos fiar no sentimentalismo quando a gente vai tratar da questão da morte, mesmo daqueles que são nossos entes queridos. Então a gente tem que ter cuidado. Não é porque é meu pai, eu não tenho meu pai mais, meu pai já é falecido. Mas não é porque é meu pai que eu vou dizer, meu pai que já está com Deus, que já está no céu. Não sei, eu não tenho como saber. Então, por exemplo, qual que é o meu dever de filho? Meu dever de filho, mesmo meu pai já tendo morrido, meu pai existe, meu pai não deixou de existir, meu pai continua existindo.
Não aqui junto comigo, mas existe. E aí o que acontece? O quarto mandamento qual é? Honrar pai e mãe. Para quem tem o pai e a mãe vivos, né, deve honrar o pai e a mãe o quanto possível, obedecendo, cuidando, prestando todo o auxílio necessário e, sobretudo, respeitando, amando o pai e a mãe. Ótimo, isso enquanto está vivo. Agora, se já morreu, as obrigações não cessam. Né? Aliás, peca gravemente contra o quarto mandamento quem, por exemplo, deixa de rezar pelo pai e pela mãe já falecidos. Por quê? Porque você, como filho, você tem que continuar honrando seu pai e sua mãe. Isso aí é até matéria de confissão. Quem tem pai e mãe falecidos e não reza pelo pai e pela mãe tem que se confessar disso aí. Porque é pecado contra o quarto mandamento. Se você quer ter uma maneira infalível de fazer um exame de consciência bem feito, você olha para os 10 mandamentos e infringir um deles é mortal o pecado. Santo Tomás ensina isso. Então, quer dizer, o quarto mandamento: se eu, como filho, deixar de mandar celebrar missa pelo meu pai, deixar de rezar pelas intenções do meu pai que é falecido, eu peco gravemente contra o quarto mandamento. Então, eu, como filho, eu tenho essa obrigação. Aí, por exemplo, pode ser que alguém venha e me diga, mas seu pai é uma pessoa muito boa e não sei o que. Era mesmo. Eu sou o primeiro a dizer que meu pai era muito bom. E pra gente, às vezes, quando a gente olha, sobretudo para pai e mãe, pai e mãe, por mais que tenha defeitos, depois que a gente perde, fica tudo santo. Então, a gente esquece até dos defeitos e olha só para aquilo que é bom. Então, se você perguntar para mim, é óbvio que eu vou dizer: meu pai é um santo, é óbvio. Mas quem sabe dos pecados do meu pai é só Deus e ele. Agora ele tem a consciência completa do que ele fez, que já passou do lado de lá, e Deus, que é quem o julgou. Então, quer dizer, qual é o meu dever de filho? Continuar rezando, certo? Então, esse tema nosso de hoje, na teologia, ele está inscrito dentro de um dos tratados da teologia. Existem os tratados de mística e espiritualidade, é um assunto dentro da teologia. A eclesiologia, que é o estudo e o conhecimento a respeito da igreja, o mistério da igreja no mundo é uma coisa, os sacramentos, outra coisa. E um dos tratados da teologia é a escatologia. A palavra escatologia tem várias traduções possíveis. Entre as várias possibilidades de tradução, tem uma que eu acho a mais interessante, que a palavra original é escatom. Escatom, tem várias traduções, uma delas é o que está na ponta, prestes a cair, ou que é o fim de alguma coisa. Logia e estudo, então escatologia seria o quê? O estudo daquilo que está no fim. E eu acho que essa é a definição melhor. Por quê? O que nos espera a todos de maneira democrática, Todo mundo fica lutando aí por igualdade. Pode ficar tranquilo, numa hora a gente vai ter igualdade plena. Para morrer é tudo igualzinho, Todo mundo passa pelo mesmo. Durante a vida não existe igualdade, porque o próprio Deus não quis igualdade. É o único momento em que Deus deseja uma igualdade na hora da morte. Igualdade de condições, mas não igualdade de finalidade. Aí vai depender de cada um de nós, Aliás, a igualdade ela é a primeira tentação do demônio. Quando o diabo tenta Adão e Eva no paraíso, o que ele diz? Sereis iguais a Deus. Então, tudo aquilo que prega igualdade no mundo é sempre a mesma tentação demoníaca que vai sendo requentada cada hora com uma roupa diferente. Uma hora é a tentação no paraíso, depois é a tentativa de igualdade entre funções, depois é a tentativa de igualdade na política, depois é a tentativa de igualdade na sociedade, depois vem o comunismo, que é o quê? Igualdade na sociedade, todos serão iguais. Então é sempre a mesma tentação demoníaca, que ela é requentada pelo diabo, mas o assunto é sempre o mesmo. O diabo, nesse ponto, ele não é nada original. Ele só veste com roupagens diferentes, mas a tentação, fundamentalmente, é a mesma. A tentação, sereis iguais. E Deus, na verdade, nos quer diferentes. Então é muito interessante que já no paraíso, quem são os dois primeiros seres que Deus criou? Um homem e uma mulher. São seres da mesma espécie, mas são diferentes e complementares entre si. Então é interessante. E mesmo entre os homens, entre as mulheres, não existe uma igualdade. Existe diferença de gênero, de graças, de dons que Deus nos dá. E, aliás, para Deus, a riqueza está no quê? Na desigualdade, na diversidade. Quanto mais diverso, mais complementar. Então, essa é mais a lógica de Deus. Mas, enfim,
Então a escatologia sempre está no fim. O que está no fim é o que nos espera, e o que nos espera vai ser igual para todo mundo. Então, São Paulo chama aquilo que nos espera no fim da vida, né, como um termo que a teologia consagrou como os novíssimos do homem. O que são os novíssimos do homem? Quando a gente fala de novo, é alguma coisa que é novidade, alguma coisa que eu não vi, né? E de fato, quando a gente fala dos novíssimos, é uma coisa que é mais do que nova, é uma coisa inimaginável. Por quê? Porque a morte, a experiência da morte, a experiência da passagem da vida para a vida eterna, é algo que nós sabemos pela revelação. Nós sabemos pela tradição da igreja, sabemos pela revelação, sabemos pelo magistério da igreja. Mas, de fato, como essas coisas se dão, vai ser uma experiência de cada um de nós, né? E isso cada um de nós vai ver quando acontecer, né? E aí, para cada um de nós, vai ser de um jeito diferente, né? E o que são esses novíssimos? A morte, o juízo, o inferno ou o paraíso. E no meio do inferno e do paraíso tem o purgatório. O purgatório, por que ele não aparece nos novíssimos do homem? Por que não se fala do purgatório? Porque o purgatório, ele é uma realidade por enquanto. Deus criou o purgatório como instrumento da sua infinita misericórdia para nos salvar mesmo depois da nossa morte. É a última cartada, é o último golpe da misericórdia divina, é o purgatório. Só que o purgatório Deus não criou, né? A ideia de Deus, o plano de Deus, não é para que o purgatório exista como estado permanente de alma para sempre. O purgatório não tem prazo de validade. O purgatório ele existe, passou a existir de quando e vai deixar de existir quando. O purgatório passa a existir a partir do momento da ressurreição de Cristo, depois eu vou explicar porquê, e o purgatório cessará de existir no juízo final. Então o purgatório tem prazo de validade, ele é um estado intermediário ali, antes da alma entrar no céu, mas ele vai deixar de existir. Quando vier o juízo final, acabou o purgatório. Aí o que vai existir? Só o céu ou só o inferno? Ou uma coisa ou outra, certo? E aí o purgatório já não haverão mais almas no purgatório depois do juízo final. Então, na Sagrada Escritura, quando que a gente vê o purgatório, né? Uma das primeiras referências do purgatório vai aparecer lá no livro de Macabeus, no primeiro e no segundo livro de Macabeus no Antigo Testamento. Então, antes de falar lá do purgatório de Macabeus, vamos a uma preliminar teológica. São Tomás de Aquino ensina o seguinte, na Suma Teológica lá, né, nas primeiras questões da Suma, ele fala do seguinte, que Deus, ao se revelar, ele se revela no mundo, na história, de três formas. Então isso você tem que guardar, isso aí você tem que saber de cabeça. Nem que você não lembre nada do que eu falar hoje, você guardou isso aí, porque isso aí é chave de leitura teológica para o católico. Isso aí vai te ajudar a entender muita coisa, a lógica das coisas de Deus. Santo Tomás ele diz o seguinte, então Deus ele se revela de que maneira? Três fases. Como? Profecia, tudo que Deus fala, ele fala primeiro como profecia, depois como acontecimento e depois como sacramento. Então é a profecia, o acontecimento e o sacramento. Essa é a lógica da revelação divina. Então, profecia. Tudo que Deus fala no Antigo Testamento são imagens daquilo que viria a acontecer de fato. No Antigo Testamento ainda não é a realidade daquilo que Deus está falando. É uma profecia. Deus está prevendo, está avisando a humanidade que aquilo vai acontecer. Então, por exemplo, no Antigo Testamento existem várias profecias de praticamente tudo que quando chegar o Novo Testamento vira acontecimento, já não é mais profecia, já é um acontecimento. Então, por exemplo, vamos pegar aqui algumas imagens proféticas, né? Eva é uma imagem profética. Eva é uma mulher virgem, imaculada, pura, sem mancha, sem pecado, colocada num paraíso junto do homem, puro, sem mancha e sem pecado, certo? Então, Eva, ela já é uma imagem da Virgem Maria. Você vai falar, pô, mas Eva foi através dela e de Adão que o pecado entrou no mundo. Sim, a velha Eva. Só que, como a velha Eva deu errado. Por quê? Porque Deus deu liberdade. E por que deu errado? Deu errado porque Deus planejou mal? Não.
deu errado porque Deus dá a liberdade ao homem, o homem usou mal a liberdade. Só que o que acontece? Deus, ele não se deixa vencer. Então aquilo que Deus planeja vai acontecer tal e qual Deus planejou. Se não acontecer na hora, vai acontecer depois. Entenderam isso? Então, nos planos de Deus, Deus, sendo todo-poderoso, sendo o Criador, sendo o dono de todas as coisas, tudo acontece como Ele quer. É por isso que a gente diz que Cristo é Rei do Universo. Ele reina e governa sobre todas as coisas. Por quê? Porque às vezes o reinado de Cristo ele não é evidente agora. Ainda não é evidente, mas ele será evidente. Então Deus ele planejou o homem para viver eternamente. O que aconteceu com o homem? Usou mal a liberdade, entrou o pecado no mundo. O que Deus faz no Novo Testamento? O acontecimento. Adão e Eva são a profecia. No Novo Testamento vem o acontecimento. É a realização da profecia. Uma mulher, mulher, virgem, imaculada, assim como Eva foi seduzida por um anjo a colher o fruto de uma árvore, também uma mulher virgem, imaculada, é visitada por um anjo e recebe a proposta do anjo de ser a mãe do Filho de Deus. E ela diz sim. Ela usa a sua liberdade e através da sua liberdade ela recapitula aquilo que Eva não fez, Maria fez. Por isso que Maria é a nova Eva. Então, aquilo que era profecia vira acontecimento. Agora é a realização. O que deu errado lá dá certo aqui. Por quê? Porque Deus vence sempre. Entendeu? Então essa é a lógica. Profecia, acontecimento. Certo? Outra imagem. A Arca de Noé. O que é a Arca de Noé? Deus manda o dilúvio para purificar, para limpar a sua criação, depois da sua decepção com a sua própria criação. Quem entrasse na Arca, homens e animais, seria salvo. No Novo Testamento vem um acontecimento. A arca, ela é a imagem do quê? Da barca de Pedro. Então, quem entra na barca de Pedro será salvo. Jesus estava na barca de Pedro quando veio a tempestade. E os apóstolos reclamam com Jesus. Tu não te importas? Nós estamos a perecer enquanto tu dormes. O que Jesus faz? Levanta e manda que os ventos parem. E os ventos obedecem. E eles ficam mais assombrados com os ventos obedecendo a Jesus do que com a possibilidade de morrer afogado. Então, quer dizer, o que era profecia virou acontecimento. Qual é a verdadeira arca? A igreja, a barca de Pedro. Então, a arca é a imagem da igreja. Então, profecia, acontecimento. Tá certo? Outra coisa, quando o povo de Deus estava lá no deserto, 40 anos no deserto, o povo começou a reclamar que saíram do Egito, tinham abandonado, eles eram escravos, mas tinham as cebolas e as panelas de carne, Começaram a reclamar. Moisés então vai até Deus e coloca lá a queixa do povo. E aí Deus fala, então tá bom. Então diga para eles o seguinte, que todo dia de manhã vai cair um pão do céu, como flocos de neve que vão ficar por cima da terra. Cada um deve recolher somente aquilo que deve ser comido naquele dia. Ninguém deve recolher nada a mais, senão vai apodrecer, vai bichar isso aí. Está lá no livro do Êxodo isso aí, do capítulo 15, 16, 17 do Êxodo, vai narrar isso aí. Então o que acontece? Jesus mesmo, algumas imagens do Antigo Testamento, Jesus mesmo, às vezes Jesus é tão explícito que ele fala, tá vendo? O que vocês viram lá como profecia está acontecendo agora. E Jesus vai fazer isso com os judeus, no chamado discurso do pão da vida, que escandalizou os judeus. Que Jesus vai dizer, eu sou o pão vivo descido dos céus. Por que os judeus se escandalizaram? Porque eles entenderam. Eles falaram, por acaso ele está dizendo que ele é maior que Moisés? Que ele é maior que Moisés que nos deu, porque o judeu confundia as coisas. Moisés foi o intercessor. E aí o que eles diziam? Moisés que nos deu o pão, que nos deu de comer no deserto, que nos deu o pão do céu. E aí Jesus escandaliza mais ainda, vai com o pé no peito. O que ele fala? Antes que Moisés fosse, eu sou. Eu sou é o nome de Deus, que era impronunciável para os judeus. Aí eles queriam matar Jesus. Falando, ele está se fazendo passar por Deus. Ele não está se fazendo passar, ele é o próprio Deus. Então por isso escandalizou. Por quê? É o acontecimento. O que era profecia virou acontecimento. Jesus em outros momentos ele vai dizer assim,
é preciso que o Filho do Homem morra e seja levantado. O que ele está fazendo referência à crucifixão? E aí ele vai falar, tal como Moisés levantou a serpente no deserto, e aqueles que olhavam para ela ficavam curados. O que Jesus está querendo dizer? A serpente do deserto, a serpente de bronze, colocada numa haste, numa cruz, ela era o símbolo de Cristo crucificado, né, que traria a salvação de fato. A serpente curava lá da picada de cobra. E isso era só uma imagem daquilo que seria a salvação da alma. É uma obra muito maior salvar a alma do que salvar alguém de uma picada de cobra. Então, tudo que está no Antigo Testamento, tudo mesmo, tá? Tudo que está lá, nada é por acaso. Todos os acontecimentos, os nomes, os locais, os números, tudo é apenas uma profecia daquilo que seria a realidade. Então, qual é a chave de leitura para a Bíblia, o Novo Testamento? Um judeu, ele consegue ter a compreensão completa da Sagrada Escritura? Não, ele não consegue. Né? Por quê? Porque não tem o Novo Testamento, eles estão esperando o Messias vir ainda. Né? Então eles não vão conseguir, porque a plenitude daquilo que era profecia está no Novo Testamento, está em Cristo, está na igreja, certo? Então não dá para entender. Tinha um padre, né, que faleceu há pouco tempo, era professor de teologia na Universidade Lateranense, em Roma. Esse sacerdote, ele escandalizava, assim, tinha muita gente, né, até padre mesmo, que ficava um pouco escandalizado com o que ele falava, que todo ano, né, eu conheci vários padres que foram alunos dele, que diziam que todo ano, quando ele começava o curso dele de Sagrada Escritura, ele começava dizendo o seguinte: para entender bem a Sagrada Escritura, vocês precisam entender um pressuposto importantíssimo. A Bíblia, ela é feita por católicos e para católicos. Se você não tiver esse pré-requisito, pode parar de estudar por aqui, senão você não vai entender nada, certo? Por quê? Porque a plenitude da revelação está na igreja. Então quem é que vai dar a chave de leitura de tudo isso? A igreja. Só a igreja é capaz de dar sentido àquilo que era profecia, que era imagem no Antigo Testamento. No Novo Testamento nós temos o quê? A plenitude dos tempos. Jesus mesmo fala isso. Quando veio a plenitude dos tempos, o Pai enviou seu Filho. O que é essa plenitude dos tempos? Quando o Verbo se fez carne, Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, se encarnou. Jesus tomou forma humana. É aquilo que Bento XVI fala, né? Que Jesus, ele é o rosto divino do homem e o rosto humano de Deus, né? Aí vocês pensam que o Eugênio Jorge, né, falou isso aí, né? O Eugênio Jorge colou do Papa Bento XVI, né? O Bento XVI falou isso quando ele era cardeal ainda, né? Que Jesus é o rosto divino do homem, né? Porque é Deus que se faz homem, e é o rosto humano de Deus, né? Ou seja, né, ele é o elo de ligação entre o céu e a terra, né? Se o primeiro Adão corrompeu a sua liberdade, Jesus resgatou essa liberdade, né? Então, muito bem. Então, nós temos lá o acontecimento. E depois nós temos o que? Jesus, ele, quando chega o tempo dele, e ele mesmo havia profetizado que chegaria um tempo que ele morreria, que ele ressuscitaria, iria para as mãos do Pai. Porém, ele faz uma promessa, lá no fim do Evangelho de Mateus, né? O que ele vai dizer? Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, por aí a gente tem que entender o seguinte: Jesus é Deus. Sendo Deus, ele é perfeito. O que é perfeito não comporta o erro. Então, se Jesus disse que estará conosco todos os dias, é todos os dias. Isso é literal. Não é um símbolo, não é um significado. Assim como quando ele diz: isto é o meu corpo, isto é o meu corpo. Ele é Deus, ele não pode mentir, não pode se contradizer. Quem diz o contrário está dizendo que Deus não é Deus, certo? É uma negação da própria divindade de Deus, certo? Então, por isso que é bastante problemático, por exemplo, a visão que os protestantes têm da Eucaristia. O Lutero, quando ele diz: a Eucaristia, ela significa. Mas significa? Jesus não disse que significa, ele disse: isto é. E sendo Deus, ele é o Verbo eterno, ele é a palavra eterna. Sendo a palavra eterna, Deus não pronuncia uma palavra inexata. Se ele diz que é. A palavra de Deus é o que criou o mundo. Como que Deus criou o mundo? Faça-se a luz se fez. As coisas, os seres obedecem a Deus e ganham existência a partir da palavra de Deus. Então, se Cristo diz que ponto final. Então, na igreja,
Cristo permanece de que maneira? Como sacramento. Entendeu? Então Cristo está presente conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E isso não é brincadeira, tá? Quando a gente olha para os 7 sacramentos, né, às vezes a gente não tem muito essa visão, mas precisamos ter. O que são os 7 sacramentos? São 7 ações de Cristo, são 7 ações que Ele mesmo instituiu e que continuam a ocorrer ainda hoje. Qual é a diferença entre nós e aqueles discípulos que conheceram e ouviram a pregação de Cristo? A única diferença é uma diferença temporal e é uma diferença física só. Eles viram Jesus com o olho da carne, né? Nós não vemos com os olhos da carne. E eles temporalmente conviveram com Jesus na mesma época. Só isso. Tirando isso, o que isso significa? Que ainda hoje, na igreja, Jesus atua, age da mesma maneira. Basta a gente olhar. Quando uma criança é batizada, é Jesus quem batiza. O sacerdote, o diácono, o bispo, ele age em nome de Cristo. Então é Cristo quem batiza, é Cristo que liga essa alma à herança divina dos batizados. Quando alguém é crismado, é Cristo que confirma essas pessoas na fé. Quando alguém recebe a ordenação sacerdotal, é a ordem de Cristo dada aos apóstolos que ecoa para aqueles que recebem a ordenação, certo? É Cristo que santificou as bodas de Caná com a sua presença, que santifica quem se une em matrimônio ainda hoje. É o mesmo Cristo, é a mesma ação. Porque às vezes a gente pensa a revelação divina, né? É claro, isso aí é óbvio que a gente vai pensar assim, mas não deveríamos pensar apenas assim. A gente pensa com cabeça de ser humano. O ser humano está preso em 2 coisas que Deus não se prende: tempo e espaço. Nós estamos presos no tempo. Como que a gente calcula tudo na nossa vida? Pelo tempo. Tudo é tempo e tudo é espaço. Então a gente calcula as coisas pensando no hoje. Eu penso em Cristo, mas em Cristo hoje. Só que a gente tem que pensar no seguinte: Cristo é Deus, Deus é eterno. O que é eternidade? É ausência de tempo e ausência de espaço. Então, para Deus não existe barreira nenhuma, nem de tempo nem de espaço. Então qual é a diferença entre mim e entre Maria de Cleofas, João e Maria Madalena, que estavam aos pés da cruz? É apenas uma diferença acidental, que eles estavam lá fisicamente. Mas nós estamos fisicamente no Calvário, sem, no entanto, ver o Calvário, a cada vez que nós participamos da missa. O que é cada missa? É como se Deus esticasse o braço dele no templo e puxasse o Calvário para cima de cada altar. Ou seja, nós estamos presentes na morte de Cristo, né? Na verdade, a gente fala de missas no plural, né? Por quê? Porque a gente pensa com a categoria do tempo. Na verdade, só existiu e só existirá uma única missa, que foi rezada uma única vez, que é a missa rezada por Cristo. E todos os sacerdotes, quando rezam a missa, eles apenas atualizam o mesmo mistério que já aconteceu de uma vez por todas, né? A gente fala que cada sacerdote tem os seus sacerdotes. Na verdade, não. Todos os padres do mundo, são 400 e poucos mil no mundo, todos eles participam do único sacerdócio, do único e eterno sacerdote, que é Cristo. Então, cada padre, quando celebra, não é o padre, mas é Cristo que celebra no padre. Então, por quê? Porque Deus não está preso nessas categorias de tempo e espaço. Jesus, já lá no Calvário, sendo Deus, já tinha diante de si todos aqueles que vieram antes dele e que foram fiéis a Deus e esperaram a vinda do Messias, todos aqueles que estavam ali ou que estavam ausentes ali, como é o caso dos apóstolos e dos outros discípulos, e todos aqueles que viriam já estavam diante dele ali, porque sendo Deus ele sabia já quem estaria diante dele. Entendeu? Então quer dizer, cada um de nós que somos batizados, que vamos à missa hoje, nós já estávamos de alguma maneira diante de Cristo já lá, naquele momento, e participamos daquele momento já agora. Então, na verdade, quando a gente fala de escatologia parece que é uma coisa que vai chegar. Escatologia não é uma coisa que vai chegar, é uma coisa que já está chegando, né? Na verdade, a nossa vida ela é escatológica. A nossa vida ela é um porvir a todo momento. A própria Santa Brígida, ela recebeu de Jesus
as chamadas 15 orações dos 7 Pai Nossos. Jesus ele faz uma promessa, né, de que quem rezar essas orações por 15 anos, fielmente, diariamente, são 15 orações e 7 Pai Nossos honrando as dores de Jesus na paixão. Né? Jesus ele promete que esta pessoa não morrerá impenitente e não morrerá sem os sacramentos. Um testemunho rápido, curtinho. Meu pai rezava essas orações, as 15 orações, 7 Pai Nossos de Santa Brígida. Ele não chegou a rezar 15 anos, ele rezou 5. Olha como Deus é bom, né? Deus nos premia, às vezes, não por aquilo que a gente fez, mas por aquilo que a gente tinha intenção de fazer. Se a intenção é reta e verdadeira, Deus nos dá o prêmio de acordo com a nossa intenção. É por isso que eu digo, né? Meu pai, certamente o que me consolou muito quando ele morreu foi isso. O que aconteceu? Meu pai não tinha problema nenhum de saúde, estava com 63 anos de idade, caminhava todo dia, corria, tinha uma dieta bonitinha, tinha um medo de morrer só vendo, né? Ia ao médico, fazia check-up, cuidava da saúde assim, exemplarmente. Diferente da minha mãe que não liga até hoje, né? Não liga para nada. Minha mãe está aí, firme e forte. Para ver como é, tudo é plano de Deus mesmo. E meu pai, a gente brincava com ele, falou, se for nesse pé, 120 anos vai ser pouco ele, né? Porque, de fato, assim, ele tinha, né, para a idade dele na época, uma pele muito boa, uma saúde muito boa, né? Eu mesmo não dava conta de acompanhar. Meu pai, quando vinha aqui, ele me dava uma canseira aqui em casa, porque ele limpava, ele arrumava, pintava as coisas, né? Uma vez eu fui dar aula cedo, eu cheguei, ele tinha destelhado a casa. Ele falou assim, as telhas estão fora aí, deve estar molhando o seu telhado. Eu tirei tudo, vamos colocar de tarde. Eu falei, meu Deus do céu, né? Eu não dava conta de acompanhar o ritmo dele, assim. Tinha uma saúde, assim, né, de ferro. E o que acontece com ele? Ele mudou o horário de trabalho dele. Meu pai era de missa diária. E aí ele estava muito descontente que o horário de trabalho dele, ele era guarda, né, vigilante, eles mudaram o horário dele, e na cidade lá deles, né, que é a cidade onde eu nasci, São João da Boa Vista, a última missa do dia, né, nas paróquias lá da cidade, é 7h30 da noite. Depois das 7h30 não tem mais nada. E o horário que meu pai ia trabalhar era até as 7h30. E ele estava muito descontente que ele estava perdendo missa, ele não conseguia mais ir à missa, porque cedo, às vezes ele entrava muito cedo e não conseguia, ou tinha que levar minha mãe, tinha alguma coisa. Ele ia à noite ele não estava conseguindo ir mais. E no dia 17 de outubro de 2013, deu um estalo, lá, né? Não é estalo, né? A gente sabe que como Deus providencia as coisas, como Deus é fiel. E meu pai ele rezava essas 15 orações, pedindo inclusive essa graça da boa morte. E aí ele teve um estalo, 7h20 ele ligou para o meu irmão e falou, vem me buscar, que eu vou à missa. Aí meu irmão até brincou com ele, mas vai na missa sem tomar banho, sem se arrumar, né? Meu pai ele andava todo arrumadinho, todo perfumado. Ele falou, não, tem que ir, hoje eu tenho que ir. Passa aqui e me pega que eu vou assim mesmo. Aí você leva as minhas malas, minhas coisas de trabalho para casa e depois eu desço a pé. Aí beleza, meu irmão foi, pegou, deixou ele na igreja. E aí ele participava lá no Santuário do Perpétuo Socorro, né? Que é dos Redentoristas lá. Participou da missa, durante a missa estava tendo confissão, se confessou. Depois da missa teria exposição santíssima. Participou da exposição santíssima e ficou com o grupo de oração. Saiu de lá quase 10 da noite. Chegou em casa, tomou o banho dele, jantou. Durante a noite ele teve um AVC. E ele acordou já passando mal, não falou nada para minha mãe, meu irmão que estava lá, e foi tentar pendurar as gaiolas de passarinho dele que ele tinha lá. Tentando pendurar as gaiolas de passarinho, ele caiu, bateu a cabeça na quina, né, de uma escada que tem na parte externa lá da casa dele. Além do AVC, teve traumatismo craniano. E ainda conseguiu entrar para dentro de casa. E meu pai ele fazia todos os dias de manhã as orações dele no sofá. Ele colocava as orações espalhadas e ia rezando as oraçõezinhas dele. Minha mãe achou meu pai, ele acordava 5 e pouco da manhã para rezar, para fazer as coisas dele, depois ele já ia trabalhar. Umas 6 horas ele saía. Minha mãe acordava às 7. Quando minha mãe acordou às 7, ele estava caído na sala com a poça de sangue. Estava vivo ainda. E aí a gente foi socorrido e tudo. E aí a gente, quando chegamos lá na casa lá dos meus pais, eu encontrei as orações dele em cima do sofá, com as digitais dele, com o sangue que ele limpou da cabeça. Ele ainda rezou as orações dele, né? Então ele ainda pegou nas orações dele, né? Até guardei essas orações dele, está lá, o sangue dele lá, até hoje. E caiu ali. E ele era ministro da Eucaristia, ministro das Exéquias, nessa paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Quando o SAMU estava levando ele, o carro do SAMU, minha mãe estava na frente, o carro parou
em frente à paróquia. Aí minha mãe perguntou, por que está parando aqui? Falou, porque ele teve uma parada cardíaca e nós vamos usar o desfibrilador, tem que parar o carro. Ele teve uma parada cardíaca em frente à paróquia, onde ele tinha assistido missa, se confessado no dia anterior, né? E foi bom, porque ele chegou em casa, jantou e foi dormir, não deu nem tempo da minha mãe brigar com ele e responder, então morreu em estado de graça. Então, minha mãe às vezes, né, pegava no pé dele, né? Inclusive por ir à igreja. Então, minha mãe era protestante até então. Até ele morrer, minha mãe frequentava o protestantismo. E aí, então, dali em diante, a situação foi só piorando. Me avisaram aqui em Campinas, eu estava dando aula no Dom Barreto, no colégio aqui das irmãs. Só deu tempo de eu descer, fui ao Santíssimo. E eu não sou muito dessas coisas, assim, né? Tem gente que tem essas coisas de espiritualidade. Eu acho que às vezes reza muito, a pessoa tem uma sensibilidade maior para as coisas de Deus. E eu às vezes estou meio lerdo, assim, para pegar essas coisas. Mas naquele dia, descer na escadaria do colégio, não sei se é meu anjo da guarda, se é o Espírito Santo, sei lá, né? Algo me disse assim, muito claramente, eu tenho assim, claramente, nunca na minha vida, eu gostaria que até, quando eu fui decidir estado de vida, vocação, se tivesse sido assim, eu tinha resolvido meus problemas, viu? Porque descendo aquela escada, eu ouvi assim, dentro de mim, algo me dizia muito claramente, falou, hoje, mas muito serenamente, é o dia do seu pai, é o dia dele. Aí eu já pensei, falei, meu pai vai morrer, né? Meu pai não vai sobreviver. Desci, só pedi para Jesus no Santíssimo, falei, Jesus, então se hoje for o dia mesmo, se o Senhor for chamar meu pai, então eu peço uma graça só, que o Senhor deixe eu chegar lá com ele vivo ainda. Eu quero tentar chegar lá em São João da Boa Vista com meu pai vivo. Corri, fui para lá, cheguei lá com meu pai vivo ainda. Aí falaram, a gente vai fazer uma cirurgia para tentar tirar o sangue da caixa craniana, mas a chance é mínima. Quando deu meio-dia e 5, eu corri lá para a casa da minha mãe, deu meio-dia e 5. O médico me ligou, pediu para subir para o hospital, ele morreu. Aquele papo todo, para ele morreu. Subi, o médico foi explicando, falando, e o médico na porta da UTI, a hora que ele saiu para me atender, tinha lá o relógio, e do lado do relógio Nossa Senhora Aparecida, a grande devoção da vida do meu pai. Meu pai sempre rezou a vida toda para Nossa Senhora Aparecida. E aí o médico falou assim para mim, que seu pai teve 6 paradas cardíacas, uma atrás da outra, e ele falou, inclusive, eu atestei o óbito dele com precisão de horário, porque quando ele teve a 6ª parada cardíaca, nós demos o choque, ele não voltou, foi justamente na hora que bateu meio-dia, na hora do Ângelus, bateu meio-dia, ele morreu dia 18 de outubro de 2013, tendo se confessado, tendo comungado. E meu pai, ele dizia para mim, ele falava assim, quando eu morrer eu queria missa, e lá na minha cidade não se reza missa de corpo presente, os padres lá não gostam de rezar missa de corpo presente, eles mandam ministro para fazer as exéquias, né? E aí meu pai falou, eu queria missa. Aí eu fui até a paróquia dele e pedi missa. O que o padre falou? A gente não reza, se for rezar tem que rezar para todo mundo, então a gente não reza não. Agradeci, né? Então tá bom. E aí pedi, a Nossa Senhora, falei, puxa vida, meu pai queria a missa, pela alma dele, a missa de corpo presente, que a senhora deu um jeito de providenciar, porque assim, os padres não querem ir lá rezar. Aí, num dado momento, chega um diácono permanente no velório, ficou sabendo que meu pai tinha morrido, o diácono era muito amigo dele, tinha perdido a esposa uma semana antes, chegou o diácono e falou assim, quem é que vai vir rezar aqui? Eu falei, não sei. Dali a pouco chegou outro padre, e dali a pouco veio um padre com todos os crentes de missa, veio com tudo ali, chegou e falou assim, nós vamos rezar a missa, e falou assim, bom, como é leigo, coisa que fazia tempo que eu não via, falou assim, como é leigo, se fosse padre, fica de frente para o povo, que a missa hoje, Paulo VI é rezada de frente, então se fosse padre, de frente para o povo, como é leigo, vai ficar voltado para o altar como todos, então pode virar o caixão, nós vamos rezar a missa. Nós viramos o caixão, e meu pai passou anos chamando minha mãe e meu irmão para ir à missa com ele. E meu pai, ele dizia assim, vocês ainda vão à missa comigo, nem se for na missa de corpo presente. Minha mãe protestante, meu irmão afastado da igreja, avisei os dois, falei, vai rezar a missa, se vocês quiserem ir para casa, tomar banho, descansar um pouco, daqui a 1 hora vocês voltam. Minha mãe ficou e meu irmão ficou. E participaram mesmo da missa do jeito que ele falou. Vocês ainda vão participar da missa comigo, nem que seja da missa de corpo presente. E participaram.
e dali em diante meu irmão voltou para a igreja e minha mãe voltou para a igreja, né? Então, quer dizer, isso é um sinal de como, às vezes, os meios que Deus nos dá para nos ajudar a morrer, às vezes a gente despreza muito isso, achando, isso aqui é livrinho de orações, é devoção, poxa vida. E às vezes a gente despreza justamente porque é muito simples. E por que Deus faz coisas tão simples? Porque Deus sabe que a gente é tão incapaz que Deus facilita. Às vezes o que Deus pede de nós? A fidelidade em rezar uma oração. Uma oraçãozinha honrando as dores de Nossa Senhora, para ter uma morte santa. Uma oração das 15 orações 7 Pai Nosso, que você gasta 10 minutos rezando cada dia. Então nós devemos viver bem para morrer bem. E qual é o nosso destino? O destino da maioria de nós vai ser o purgatório. Vai ser o purgatório, né? E não se escandalize, né, de saber disso, né? Que boa parte, inclusive, dos santos canonizados pela igreja, quando a igreja canoniza um santo, não significa que o cara vai direto para o céu, não, né? Tem gente que morre em fama de santidade. Por que às vezes o processo de beatificação, de canonização, demora tanto tempo? Porque às vezes, de fato, a pessoa era muito santa, mas às vezes tem muito pecado ainda para ser purificado antes de ver a Deus. Por isso que o processo, às vezes, de beatificação, de canonização, ele impede. Porque mesmo aqueles que são beatificados e canonizados, às vezes passaram pelo purgatório. Isso não exime. Tem um biógrafo de São Luís Gonzaga que ele narra o seguinte: São Luís Gonzaga é o santo da pureza, da castidade, o grande santo do século XVI. Fez primeira Eucaristia, ele recebeu a primeira Eucaristia das mãos de São Carlos Borromeu, né? Então, quer dizer, um santo da época da Contra-Reforma, né? Assim, um santo de primeira grandeza, foi jesuíta, né? E morreu com 21 anos antes de ser padre, porque ele ajudou a atender os doentes da peste em Roma, e depois ele mesmo contraiu a peste e morreu. Santamente, heroicamente, né? Aí eu li uma vez uma biografia de São Luís, eu era moleque, né? Que o meu primeiro nome é Luís, e o meu Luís é por causa de São Luís. E aí então eu fui ler, né, o santo do meu nome, né? E aí eu falava, não, mas São Luís é daqueles que morreu, pum, né? Estava diante de Deus. Aí o biógrafo narra um dado interessante, que São Luís, quando ele morreu, ele tinha dito para o superior dele o seguinte: ele falou, assim que eu morrer, eu vou pedir a Nosso Senhor que me deixe avisá-lo onde eu estou. E aí São Luís morreu, passou um tempinho, uns 20 minutos depois que ele morreu, ele apareceu para o superior. E o superior viu ele glorioso, bonito assim, e ele falou assim: o senhor só pode estar no céu. Ele falou, agora eu estou. Ele falou, como assim agora eu estou? Ele falou, eu era seu confessor, eu sei o quanto você era santo. Ele falou, mas a gente tem que lembrar aquilo que Nosso Senhor disse, que a quem muito é dado, muito é cobrado. Ele falou assim, mas como assim? Eu não estou entendendo. Ele falou assim, então eu demorei 20 minutos para te aparecer no tempo da terra, porque 15 eu estava no purgatório. E aí o superior dele ficou indignado, falou, mas como assim você estava no purgatório? Que pecado você cometeu que não foi purificado em tempo durante a sua vida para você ir para o purgatório? Eu não abaixei a minha cabeça num glória ao Pai, honrando a Santíssima Trindade por preguiça. Por conta desse glória ao Pai que eu não abaixei a cabeça, 15 minutos de purgatório. Eu fiquei pensando, quantos glória ao Pai? Pelas minhas contas, pelo menos 500 anos eu fico, né? Então, quer dizer, mas isso serve para a gente ver agora, é claro, que muito é dado, muito é cobrado. Um santo da altura dele, não abaixar a cabeça com glória ao Pai, é um pecado que Nosso Senhor vai cobrar com todo rigor. Porque as graças espirituais, inclusive, que Deus deu a ele, já eram muito mais elevadas. São Luís é um santo de 7ª morada. Então, não abaixar a cabeça com glória ao Pai com um santo desses é grave. Agora, para nós, assim, né, nem tanto. Não que a gente não deva fazer isso, mas nem tanto. Entendeu? Então, isso serve para a gente ver que, às vezes, até os santos passaram pelo purgatório. O purgatório, ele é o destino mais comum das almas, né? Por quê? Na justiça divina, existe uma coisa, aí a gente precisa distinguir bem isso. Existe aquilo que é a pena do pecado, né? A culpa do pecado, e a pena temporal. São duas coisas diferentes. A pena do pecado, você pecou, né? Falando nisso, eu mesmo vinha hoje falar para vocês, eu falei, caramba, sexta é o meu dia de confessar, hoje eu não fui. Então, quer dizer,
A gente deve se confessar sempre, sempre que possível. Quando você acusa os seus pecados, arrependido deles diante do sacerdote, o que acontece? O padre perdoa os seus pecados. Seus pecados estão apagados, eles não existem mais. Zerou ali. Agora qual é o problema? Cada pecado cometido, ele ainda deve algo à justiça divina. Entendeu? Vou dar um exemplo de justiça humana, para a gente entender a justiça divina. Tá certo o exemplo de justiça humana no Brasil ainda hoje, né, que o Lula foi libertado, não fica um exemplo muito adequado. Justiça humana, né? Então, por quê? A justiça humana, ela pode falhar. Ela pode falhar. Como esses casos aí de presos de segunda instância no Brasil, que vai libertar mais de 80 mil, né, de bandidos, vão cair na rua agora, né? Que são pessoas que estão no problema lá de segunda instância. Mas enfim, tirando os defeitos da justiça humana, basta a gente pensar no seguinte: se eu mato uma pessoa, aí eu me arrependo, falo, puxa vida, eu me excedi, eu fiquei nervoso demais, eu não devia ter feito isso. Eu vou e me entrego à polícia. E eu digo para o policial: olha, mas eu estou arrependido, eu não farei isso nunca mais, por favor. Beleza. O que o policial vai dizer? Ótimo, muito bom para você, que você não faça mesmo, mas você deve algo à justiça humana. Então, diante da justiça, você se arrependeu, você se emendou, tem um propósito, ótimo, mas você deve algo. E aí, quem é que vai determinar quanto você vai pagar? A justiça humana. Você vai a julgamento e vai pegar 10, 20, 30, 40, sei lá quantos anos de prisão, porque você deve algo à justiça, você deve uma satisfação. Agora, o crime, ele existe. Eu já matei, o crime existe? Ele existe em ato? Não, ele já foi. O crime ele já é passado. A vida que eu tirei, ela não volta mais. Então, quer dizer, eu já cometi, já me arrependi. Em relação ao crime, tudo certo. Ele já não existe, eu já me arrependi. Mas existe uma pena temporal. Eu devo algo à sociedade. Então eu vou para a cadeia para pagar aquilo que eu devo à sociedade. Certo? Isso é justiça humana. Agora, na justiça divina, nós temos que pensar no seguinte: Deus é bom, mas Deus é o justo juiz. Enquanto durar o tempo da nossa vida, o tempo da nossa vida é o tempo da misericórdia de Deus. Tudo que a gente tem para usar da misericórdia de Deus é agora. Morrendo, acabou-se o tempo da misericórdia e começa o tempo da justiça. E aí a gente tem que lembrar do seguinte: na justiça divina não escapa nada. Às vezes a gente fica invocando a justiça divina para os outros, né? Sobretudo quando alguém faz um mal para a gente, né? A gente fala: fulano me fez um mal, não aconteceu nada com ele, mas com Deus não há de escapar nada disso. Um dia a pessoa vai pagar, só que você tem que pensar que do mesmo jeito que você deseja que a pessoa pague, deve ter alguém desejando que você também pague por alguma coisa que você fez, por alguma ofensa que você provocou. E todos pagaremos. Na justiça divina nada escapa. Agora é claro que a medida da justiça divina, ela é dada por nós mesmos. Se nós agirmos de maneira justa e misericordiosa com os outros, é a maneira como Deus vai agir conosco. É o que Jesus fala: com a mesma medida com que medirdes, sereis medidos. Certo? Essa é a medida. É o que a gente diz no Pai Nosso: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. O Pai Nosso original, né? Esse Pai Nosso que a gente reza em português é uma versão, né? O original é: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Isso é o termo correto que Jesus usa lá no Evangelho, né? Então, quer dizer, com a mesma medida com que nós agimos usando misericórdia, Deus vai agir com misericórdia conosco, certo? Santo Afonso ele diz o seguinte, né? Ele diz assim: Deus é misericordioso com quem teme a sua misericórdia, com quem teme a sua bondade, e não com quem abusa dela. Tem gente que fica abusando, né, da justiça divina, da misericórdia divina, dizendo: mas Deus é bom, não, Deus quer todo mundo no céu, e não sei o que, então não existe pecado, né? É claro, né, com vocês isso nunca deve ter ocorrido. Eu vou falar como experiência pessoal. Você ir numa confissão e o padre fala: não,
Isso aí nem é pecado, viu? Isso aí, olha, é tranquilo, né? Uma vez eu ouvi isso de um padre, eu já pensei, eu falei, olha lá, eu estou vindo para me desfazer dos pecados, eu estou cometendo mais um, né? Porque eu já comecei a ficar com raiva do padre, né? Eu falei, caramba, ele não está dentro da minha consciência. Como que o sacerdote pode saber o que está dentro da minha consciência? Se está pesando, eu estou me confessando, me acusando, né? Não, o sacerdote ele não tem o direito de me dizer, não, isso não é pecado. Se pesa na minha consciência, é. Por quê? Porque Deus habita dentro da nossa consciência. Se esse incômodo é causado dentro da minha consciência, eu tenho que acusar isso, eu tenho que acusar esse pecado. E aí o que acontece? Então, nós temos que pensar no seguinte: o tempo da misericórdia é agora. Deus ele usa de misericórdia conosco, mas a gente não deve abusar da misericórdia de Deus. Então eu peco, depois eu confesso, e aí eu peco. Aí eu não tenho propósito de emenda. É diferente de pecado que já se tornou hábito. Tá? Todos nós, eu, vocês, tem sempre aquela lista de pecados que ela repete, toda a confissão. Aparece lá vários pecados que é uma repetição, uma monotonia, né? Porque às vezes a gente tenta vencer, a gente luta, quando vê, cai de novo. Aí você tenta, você luta, melhora um tempo, cai de novo. O que é isso? É uma tentativa de ser, eu caio, mas eu insisto em levantar, eu insisto em pedir perdão. Eu tenho que ter essa noção. E se eu não tiver essa noção por amor, tem duas maneiras de se arrepender: por contrição e por atrição. A maneira mais perfeita de se arrepender de um pecado é a contrição. O que é a contrição? Quando, por causa do amor que eu tenho por Deus, eu sinto uma dor imensa pela ofensa que eu cometi. Agora, quando não dá para ser assim, às vezes o nosso amor por Deus não está tão grande assim, aí tem o arrependimento por atrição. O que é a atrição? Eu estudo a doutrina da igreja e eu sei o que é certo e o que é errado. No meu coração, eu não estou assim tão culpado assim. Se for para cair de novo, eu caio de boinha, né? Tranquilinho, né? Mas eu sei na minha consciência moral que é errado. Então, por atrição, o que é atrição? Por atrito mesmo, é raspando a minha vontade, ralando a minha vontade na vontade de Deus, eu vou lá e acuso o meu pecado, dizendo para Deus: Senhor, eu sei conscientemente que está errado. Se for para cair, eu caio de novo, mas eu sei que está errado. Com a sua graça eu quero tentar. É a atrição. Quem tiver atrição se salva, se salva. A atrição ela salva do inferno. Só que a contrição salva mais. Então é melhor a gente rezar bastante para criar uma intimidade com Deus, para ter a contrição, para chegar no nível de ter a contrição perfeita. Quer ver um exemplo de contrição perfeita? Santa Maria Mazarello, a companheira de Dom Bosco, nas fundações salesianas. Santa Maria Mazarello, um dia ela estava trabalhando e começou a chorar no serviço do convento ali, e uma colega dela, uma outra freira, falou: mas minha madre, por que a senhora chora? Ela falou: porque eu me dei conta que eu fiquei 15 minutos tão absorvida pelo meu trabalho que eu não pensei em Deus. 15 minutos sem pensar em Deus. Aí de novo eu fico pensando, às vezes eu estou lá, fazendo as coisas de casa, quanto tempo, às vezes eu fico sem pensar. Mas por quê? É uma alma de sétima morada, ela se ofende, dói na alma aquilo que para nós é tão longe às vezes de conquistar, mas para quem já subiu mais, quem já está numa intimidade maior com Deus, isso dói. Dói ao ponto das lágrimas, ao ponto de chorar os pecados, ao ponto de se lamentar pelos pecados, e não como falsa humildade. Falsa humildade, você quer ver falsa humildade? Quando você começa no caminho espiritual, a gente reza com uma falsa humildade danada, que na verdade é uma soberba. Ah, Jesus, porque eu não sou nada. Pô, para. Jesus já sabe que você não é nada, então para. Então quando você começa muito assim: Jesus, porque eu não sou nada, porque não sei o quê, porque eu faço isso. Jesus já sabe. Então conversa que nem homem, conversa que nem mulher, fala a realidade. Senhor, eu tenho todas as graças, eu sou um sem vergonha, porque eu tenho todas as graças, eu tenho sacramentos, eu tenho tudo, eu não valho nada, e aí por isso eu peguei conscientemente. O Senhor me deu as graças para não pegar, eu fui lá e caí, eu quis. Às vezes a gente floreia muito. Conforme você vai andando um pouco mais no caminho espiritual, você vai parando com isso. E você vai vendo que os grandes santos, eles não têm muita frescura. Você pega Santa Teresa, ao mesmo tempo que ela escreve com toda a feminilidade, com toda a delicadeza de mãe, pensando em instruir as suas filhas,
Tem hora que Santa Teresa ela é áspera pra caramba. Teve um bispo contemporâneo de Santa Teresa que ele usou essa expressão. Uma vez veio um outro bispo perguntar, né? Falou, essa freira está querendo fundar um Carmelo na minha diocese, eu não sei, é de confiança ou não. O que o bispo de Ávila falou para esse outro bispo? Falou, se eu tivesse 4 padres machos que nem ela, eu salvava o mundo. Né? Ou seja, ao mesmo tempo que ela sabia ser extremamente feminina, ela era mais corajosa do que muito homem, né? da época dela. Né? E o bispo mesmo lhe dizia, falava, não, ela é mais destemida do que muito homem. Se eu tivesse 4 padres com a coragem dela, né? Eu salvava o mundo, né? Eu redimia o mundo, né? Com isso. Então, quer dizer, a santidade ela vai te fazendo, ao mesmo tempo que você mantém essa docilidade, você mantém uma visão de realidade de si muito grande. O Papa São Pio X mesmo, um santo, São Pio X, ele realizou e ele sabia que ele realizava milagres, já em vida. Ele como Papa, uma vez uma freira chegou e falou para ele, eu estou com câncer, eu queria que o senhor pedisse a Deus que eu fosse curado. E eu tenho confiança de que se o senhor pedir, Deus vai me curar. O que ele disse para ela? Sim. Ele não fugiu, não foi falso vivo. Ele disse sim. Ele rezou, essa mulher foi curada. Imediatamente. Ele sabia que Deus dava a ele essa graça. Só que ele não se orgulhava disso. Ele não se orgulhava. E o tempo inteiro ele cortava. Quem tentava elogiá-lo, chamá-lo de santo, né? O nome de batismo dele era José Pissarro. Quando ele foi eleito Papa, um cardeal veio cumprimentá-lo e disse, agora sim, nós temos um santo na cátedra de Pedro. E ele falou, santo não, Sarto. Né? Que era o sobrenome dele. Né? Ele dizia, santo não, é Sarto. Né? É o que eu sou. Ou uma outra senhora, né, italiana, né, quando ele era cardeal, se encontrou com ele na Praça de São Pedro, sabendo da fama de santidade. Falou, né, senhor patriarca, eu queria uma lembrança do senhor, alguma coisa que eu pudesse levar do senhor. E ele pegou e se abaixou e catou um pouco de poeira no chão e passou na testa dessa mulher. Ele falou, isso aqui é a lembrança, né, do que eu sou. Lembra disso, eu sou pó. Nossa Senhora do Carmo, rogue por nós. Nossa Senhora do Carmo é a patrona das almas do purgatório. Rezemos, sobretudo, a Nossa Senhora do Carmo, pelos nossos parentes, amigos falecidos. Que Nossa Senhora abençoe e guarde a todos nós. Amém.